Finalizada a apresentação sobre índices únicos, vamos discutir agora índices com filtro. Índice com filtro é uma nova funcionalidade trazida pelo SQL Server 2008, onde a gente pode pegar na definição do índice e colocar uma cláusula where. Isso é, eu posso filtrar o meu índice. Ao invés de criar um índice em cima de todo o meu conjunto de registro, eu posso, por exemplo, criar um índice em cima de um campo onde ele seja not null. Então você só vai indexar os registros onde o campo nome, por exemplo, não seja nulo. Então isso é interessante porque até o SQL Server 2005 a seguinte frase era verdadeira: qual a quantidade de registros que existe no nível folha do meu índice não cluster? Sempre a mesma quantidade de registros que eu tenho no meu índice cluster. Isso, gente, até o 2005 era sempre verdade. Você tinha que ter o mesmo número de entradas no nível folha do seu índice não cluster do número de registros que você tem no cluster. Por quê? Você precisava mapear um para um. Na hora que você pesquisasse por um nome, e se ele existir na tabela, você tem que encontrar esse cara no seu índice não cluster em cima de nome. Isso tinha que ser verdade. Agora, a partir do SQL Server 2008, como eu posso criar índices filtrados, o que eu tenho? Eu não tenho todos os registros no meu índice não cluster. Então você vai ter, não é mais um para um. Gente, para que eu trabalho com índice com filtro? Pode ajudar no desempenho. Por quê? Porque na hora que você está trabalhando com uma árvore e essa árvore não tem todos os registros que potencialmente ela teria, é uma árvore menor. Sendo uma árvore menor, você está trabalhando com menos níveis. Se você está trabalhando com menos níveis, você pode ter um ganho de desempenho. Agora, eu uso o índice filtrado pensando no ganho de desempenho, gente? Normalmente não. Tá? É um erro comum que o pessoal comete. Fala assim, índice filtrado é desempenho. Não, pode dar uma melhora, mas não espero que seja uma melhora significativa, uma melhora radical, a menos que assim, o seu filtro seja muito específico, para um índice muito grande. Tá? Senão, onde que vai estar o nosso maior ganho? O nosso maior ganho vai estar no armazenamento e na manutenção desse índice. Fica mais fácil da manutenção no índice pequenininho. Se você está inserindo registros na tabela e o registro que está sendo inserido, ele está fora do filtro que você definiu, eu não tenho que atualizar esse índice. Então a gente tem ganhos na manutenção e no armazenamento. Pode melhorar o desempenho, mas nem sempre é verdade. Então cuidado com isso, que é um erro comum que a gente vê o pessoal falando aí na internet. E aí, nós vamos para a demonstração de como é que funciona índice com filtro e como é que ele fica organizado internamente. Para essa demonstração, especialmente, eu estarei utilizando a SQL Server 2008 R2. Por que eu estou utilizando o 2008 R2? Porque parece que tem um pequeno problema com o DBCC Page quando a gente está numa tabela com índices filtrados. Eu consegui reproduzir isso, já até conversei com outras pessoas e parece que é reproduzível. Então tem cara de ser um probleminha com o DBCC Page no SQL Server 2012. Não acontece no 2008 nem 2008 R2. Então não muda em nada a nossa demonstração, só para ela ficar mais completa. Vou trabalhar somente nesse caso com 2008 R2. E aí eu vou criar uma tabela de registro financeiro e vou inserir dentro dela alguns registros. Gente, esse é um caso que eu chamo caso do campo de situação, que é o que? Foi um exemplo que a gente discutiu já bastante num dos treinamentos de internos que eu ministrei já há alguns anos. E qual que é a ideia qual que era o problema da pessoa? Ele tem uma tabela de registro financeiro onde ele tem 3 estados: pago, recusado e em aberto. Tá? Estou supondo esses estados, ele tinha mais estados, mas para a gente isso serve como ilustração. E aí o que eu tenho? Eu tenho alguns registros com situação recusado, outros registros que já estão marcados como pago, que é a grande maioria dos registros. Se vocês olharem aqui, eu estou navegando aqui, a grande maioria está como pago. E eventualmente, o que a gente vai ter? Eu vou ter
registro com situação em aberto. Essa situação em aberto é aquela que me interessa, porque toda hora eu vou estar pesquisando essa tabela de registro financeiro por a situação em aberto, para, sei lá, para estar passando isso para o meu call center. Meu call center fica pesquisando essa tabela para pegar os em abertos e entrar em contato com essas pessoas. Então, o que eu preciso? Eu preciso de ter o quê? De ter uma forma de pesquisar, por exemplo, de forma eficiente, os registros que estão com status A, em aberto. E aí, se eu pegar nessa tabela que tem somente um índice cluster em cima do campo ID, habilitar o plano de execução e executar essa pesquisa, o que a gente espera? Eu espero ver um cluster index scan. Por quê? Porque eu não tenho nenhum índice que suporta essa minha consulta. O que eu vou fazer então? Eu vou criar um índice não cluster em cima do campo situação de pagamento. Na hora que eu crio o índice não cluster em cima de situação de pagamento, vamos dar uma olhada nas escolhas que o Query Optimizer faz. Então, primeiro, se eu quero pegar e pesquisar pela situação de pagamento P, que é aquela que aparece, né, 99,5% dessa tabela, é essa situação de pagamento. O que o SQL Server faz, gente? Ele usa o meu índice? Não. Ele prefere fazer o quê? Ele prefere já varrer o meu índice cluster, porque se ele fosse utilizar o meu índice não cluster e depois pagar o bookmark lookup, isso ia ficar muito caro. E o custo não justificava. Então é mais fácil para ele fazer o quê? Varrer o meu índice cluster. A gente pode ver que o SQL Server realmente está certo se eu tento forçar a utilização do meu índice não cluster. Nesse caso, olha os custos relativos, é bem mais barato, mas bem mesmo, fazer o que, gente? Varrer o meu índice cluster inteiro. E aí, eu vou agora dar uma olhada nos pagamentos com a situação R, de recusado. Se eu olho qual que é o plano que eu espero que a SQL Server faça, olha, recusado já corresponde, sei lá, a 2% da minha tabela. Então, se é 2% parece ser uma boa seletividade, mas ainda assim o SQL Server está optando por fazer o que, gente? Um Cluster Index Scan. Ainda é mais barato fazer o scan do que pagar aqui, gente. Pagar o meu bookmark lookup. Vamos ver se é mais barato. Colocando os dois juntos, ainda é mais barato fazer um scan na tabela do que pagar o que? SIC com um lookup. Agora, na hora que eu chego na situação de pagamento A, que é o mais seletivo, né, de todas as situações que eu tenho, o que o SQL Server faz? Ele faz o que? O SIC com o KeyLookup, que é o plano que a gente esperaria. Então ele faz uma busca, acha o registro A e faz o nosso KeyLookup. Agora o seguinte, então esse índice suporta essa consulta, que é a consulta lá que o meu call center, por exemplo, utiliza? Suporta. Se eu olhar aqui dentro, eu tenho aqui o meu índice e eu tenho, né, aqui meu índice cluster e meu índice não cluster. Então ele é menor, então é um índice menorzinho, né, comparado com o meu cluster, e suporta o meu negócio. Então aqui, gente, tudo bem, está funcionando bem, né, a indexação que eu escolhi. E aí vamos supor que eu tivesse mais registros nessa tabela, porque, gente, numa boa, tabelas com menos de 10 mil páginas são tabelas pequenas. Então eu vou aumentar um pouquinho, né, o número de registros nessa tabela. A gente não deve chegar a 10 mil páginas, né, eu vou adicionar mais 100 mil registros, mas a ideia é que eu tenha um volume um pouco maior de registros, tá? E esses 100 mil registros que eu estou adicionando, gente, todos eles têm o status de pago, tá? Que é o valor padrão para a minha tabela. Então estou adicionando 10 mil registros, o SQL Server acabou de fazer a inserção de 10 mil registros. O que eu vejo aqui agora? Agora eu aumentei o tamanho da minha tabela, dos meus índices. Meu índice tem 662 o cluster contra 102 páginas do meu não cluster.
Eu continuo suportando a minha consulta, gente? Continuo. Eu continuo suportando a minha consulta. Cadê meu plano de execução? Deixa eu mostrar aqui. Fazendo o que, gente? Fazendo o nosso SIC com o lookup. Uma coisa interessante que vale a pena notar é o que? É que se eu pesquisar agora pela situação de pagamento R, que antigamente estava fazendo um Cluster Index Scan, nesse momento vale a pena ele começar a fazer o que? SIC com lookup. Porque na hora que eu inseri mais 100 mil registros, o tamanho do meu cluster ficou maior. E como eu não tenho mais nenhum, não adicionei mais nenhum registro com esse status, com essa situação, passou a ser mais barato para a SQL Server fazer o que? Um SIC, um lookup para a situação R. Tá? Então, a gente repara que na hora que a gente muda a distribuição dos dados nas nossas tabelas e consequentemente nos nossos índices, o que vai acontecer, gente? A gente pode ver mudança de comportamento. É por isso que é importante a gente sempre estar com as estatísticas atualizadas, né? Para a gente estar dando para o Query Optimizer bons insumos para ele produzir para a gente bons planos. E aí a gente chega no índice com filtro. Gente, eu vou criar um novo índice em situação pagamento, só que eu vou filtrar o que? Eu não pesquiso pela situação A, que é aquela situação que me interessa. Então eu vou criar um índice filtrando pela situação de pagamento A. Criei esse meu novo índice e agora vamos comparar o tamanho dos objetos. Gente, olha a diferença. Cluster, não cluster sem filtro, e agora eu tenho um último não cluster com filtro. Eu saí de 102 para 2 páginas. Por que isso aconteceu? Porque na minha estrutura de árvore, na minha B+Tree do índice sem filtro, a grande maioria era o que? Eram valores repetidos da situação P, que não me interessa. Então, basicamente, o que o SQL Server fazia? Na hora que você pesquisava pela situação A, ele simplesmente pegava e descia por o ramo, que era o ramo da situação de interesse dele, e chegava lá na página que interessava no nível folha. Então, basicamente, o que eu tinha? Eu estava jogando fora uma série de páginas, estava gastando uma série de páginas, mantendo essa série de páginas que não são do meu interesse, porque eu pesquiso pela situação A. Então, na hora que a gente pega e começa a adotar o índice filtrado, eu consigo manter uma estrutura de árvore que é muito, mas muito menor do que a estrutura original que eu tinha que manter se eu quisesse trabalhar com com essa consulta, por exemplo, no SQL Server 2005. 2008 com índice filtrado já me dá essa flexibilidade. Então eu vou limpar, gente, a cast planos aqui e vou executar agora aquela consulta, pegando o que? Situação pagamento igual a A. Então vamos lá, gente. Situação pagamento igual a A é a consulta que a gente já vinha executando. Quem que ele utilizou? Na hora que a gente olha o índice que ele utilizou, quem que é? Ué, gente, situação pagamento? Mas eu tenho situação pagamento filtrado, que foi esse índice que eu criei. Esse cara é pequenininho. Por que o SQL Server pegou aqui e continuou utilizando o meu índice situação pagamento e não utilizou situação pagamento filtrado? Vamos dar uma olhada. Eu vou pegar então, vou falar, olha, o SQL Server está errado. Então o que eu vou fazer? Eu vou forçar uma consulta utilizando o índice situação de pagamento filtrado e vou comparar os dois planos de execução. Vamos dar uma olhada nos custos. Olha o custo, gente. Idêntico. Vamos dar uma olhada no I/O. Uai. O I/O também é idêntico.
Poxa, mas a minha outra árvore, na situação de pagamento sem ser o filtrado, eu tenho 102 páginas, enquanto no filtrado eu só tenho 2 páginas. Por que eu estou vendo o mesmo custo e o mesmo número de I/O? Pelo seguinte, gente. Na hora que a gente pega a situação de pagamento sem o filtro, o que ele tem? Igual eu falei para vocês, ele tem uma árvore super ampla e essa árvore tem somente 2 níveis, a raiz e o nível folha. Só que o elemento que me interessa está aqui no inicinho. Então o que o SQL Server faz? Ele sai da raiz e vai para o nível folha. Quantas páginas que ele tem que ler? 2. Qual que é a diferença agora se eu pegar e der uma olhada no meu índice filtrado? O meu índice filtrado ele tem 2 páginas só. Ou às vezes só uma, às vezes só a raiz. Então, o que ele vai fazer? Na hora, vamos supor que ele tenha essa estrutura. Na hora que ele quer ler os registros de situação A, quantas páginas que ele vai ter que ler? Raiz e folha. 2 páginas também. Então, mesmo, né, esse caso é controlado, mas mesmo no cenário onde você tem um índice filtrado, que o tamanho dele é bem pequenininho, o desempenho das consultas que eu estou executando são iguais. Porque ele só vai navegar no índice no cluster, raiz e folha. Então, gente, isso aqui é o cuidado que eu falo para cuidado quando você fala que índice filtrado melhora no desempenho do acesso a dados. Ele melhora em uma série de outras coisas, manutenção, espaço que você está armazenando. Agora, às vezes, o custo, o ganho que você vai ter no acesso não vai existir, ou vai ser muito pequeno. Vamos dar uma olhada rapidamente nas estruturas. Então, se eu pegar o AE, a página AE, ela é a raiz do meu índice que não tem filtro. Então, o que a gente repara? Olha o tanto de P aqui, gente. P, tá tudo repetido aqui. E cadê os registros que me interessam? Tá entre nu e P, tá na página 171. Então, se eu pegar e navegar para a página 171, o que eu vou ver? Eu vou ver aqui no nível folha, aqui ó, os 10 registros A que me interessam. Então, tá vendo? Ele, para chegar no registro A, eu naveguei o que? Raiz e folha. Já no índice não cluster filtrado, que tá, a raiz dele está na página 3C0, o que eu vou ver, gente? 3C0, opa, desculpa, hexadecimal, 3C0, em decimal é 960. Primeira coisa que a gente tem que notar, a raiz tem o mesmo endereço da first page. O que isso significa, gente? Que é um índice de um nível só. A raiz é o próprio nível folha. Então, o que a gente está vendo aqui? Eu tenho, analisando a minha raiz, que é o meu first page, as entradas para o campo A. Então, eu tenho aqui ó, os 10 registros, são aqueles mesmos 10 registros que me interessam, só que numa estrutura muito mais enxuta. Esse aqui é o índice com filtro, e olhando para ele a gente não consegue saber que é um índice filtrado, tá? Na hora que a gente olha a árvore. Por quê? Poderia ser que eu tivesse uma tabela com 10 registros, um cluster com 10 registros. Mas nesse caso, né, o SQL Server, a semântica dele, ele sabe que esse índice tem um filtro, então ele controla esse tipo de coisa para a gente. Na hora que a gente pega e olha a estrutura da árvore, eu não consigo saber que aquilo é um índice com filtro. Está na definição, está nos metadados daquele objeto. E com isso, a gente conclui, né, a última demonstração desse treinamento, onde a gente analisa a estrutura dos índices com filtro.